obrigada. Vocês são muito gentis. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito o convite. Eu quero deixar claro para vocês que todas as informações passadas aqui são informações independentes, que vêm primeiro do meu conhecimento médico e, obviamente, de todo o conhecimento que eu obtive dos produtos, mas são informações isentas de, enfim, né, de qualquer... vocês já sabem, então eu sou a Deusa, eu sou médica, eu me formei há 21 anos na USP. Na verdade, eu vou parar de falar de números, porque na última vez, um grupinho lá do fundo fez umas contas e me deu 51 anos. Gente, eu quero deixar claro que eu só tenho 50, tá? Então, eu fiz medicina... Obrigada. Só para descontrair. Eu fiz medicina na USP e depois de todos esses anos atuando na área, eu posso garantir a vocês que o ser humano pode viver perfeitamente saudável. E com saudável, eu não quero dizer sem doenças. Eu estou me referindo a saudável num sentido muito mais amplo, com qualidade de vida, bem-estar, felicidade. E inclusive isso eu posso garantir por conhecimento de causa, porque eu sou cirurgiã plástica, minha especialidade, com uma velocidade de envelhecimento muito menor do que aquela que nós verificamos. Mas não é isso que a gente observa, né? Na verdade, o que a gente observa? As pessoas estão cada vez mais doentes, todo mundo tem algum conhecido, se não na família, que tem câncer. Doenças que se pensava extintas estão retornando, está todo mundo alérgico, aparecem doenças cada vez mais absurdas. Em relação a alergias, o pessoal está com alergia até ao namorado. E o pior é que isso não é brincadeira. Então por que tudo isso? Por causa dos nossos maus hábitos, por causa do nosso comportamento. Que hábitos são esses? Então são hábitos relacionados à alimentação. Vai começar o sermão. Não, gente. Tudo que eu vou falar está devidamente fundamentado, embasado cientificamente, e a partir daí cada um de vocês vai tomar a sua decisão. Então, que hábitos relacionados à alimentação? A gente não come verdura, a gente não come frutas, a gente não come fibras. E por que é importante? Só para fazer bonitinho, ter aquele prato colorido? Não, gente. É super importante os nutrientes que esse tipo de alimento nos oferece. São nutrientes indispensáveis para o bom funcionamento dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, entre os quais o sistema imunológico. Um outro detalhe é que nós não queremos saber de comer fibras. Mas para que comer fibra? Eu vou no banheiro, eu vou uma vez por semana. É suficiente isso, gente? Não, mas eu vou todo... E por que nós devemos comer fibras? Para o intestino funcionar adequadamente? Sim, e porque o intestino, além de ser o responsável pela eliminação, ele é responsável também por produção de neurotransmissores. Um deles, neurotransmissores que são indispensáveis para o controle do estresse, a serotonina. E é importante o controle do estresse, porque o estresse compromete o sistema imunológico. E além de não comer adequadamente, além de não comer o que precisa, a gente ainda come um monte de bobagem. São as frituras, são as gorduras, são as bolachas recheadas, são os refrigerantes, bebida alcoólica em excesso. E qual é o problema de tudo isso? Porque esses alimentos induzem a produção de radicais livres. O que são os radicais livres? São pequenas partículas que nos enferrujam
enferrujam os nossos órgãos, enferrujam a nossa pele, fazendo com que os nossos órgãos envelheçam precocemente, fazendo com que nós envelheçamos também precocemente. Então isso é o que uma alimentação errada faz. Segundo mau hábito está relacionado com o sono. A gente não dorme bem. Quando dorme no horário, acorda às 3 da manhã, estatela o olho, estressado, preocupado. Ou se não, não consegue dormir, não consegue conciliar o sono. Fica até às tantas da madrugada, não consegue dormir, está preocupado, ou fica na internet, ou fica na televisão. E qual o problema de tudo isso? É porque o sono das 11 da noite às 4 da manhã, nesse período a gente produz melatonina, e a melatonina é uma das principais substâncias que agem na regulação do funcionamento do sistema imunológico. Terceiro mau hábito está relacionado com atividade física. Eu não preciso, não. Tô no peso, o corpinho tá bom, pra que fazer? Imagina, fazer atividade física, ficar correndo na esteira. Não é só isso, né? É importante fazer atividade física, mas hoje em dia, pelo ritmo de vida, nem os movimentos habituais a gente não faz. Eu conheço pessoas saudáveis que pegam aquele carrinho elétrico para fazer compra no supermercado. Isso para quem vai no supermercado, porque agora é tudo via internet, você fica sentadinho, a gente não se movimenta mais. E por que é importante se movimentar? Porque é bonitinho, né? Fazer exercício. Não, porque durante o exercício a gente produz também uma série de neurotransmissores. Noradrenalina, adrenalina, serotonina. Gente, é um mar de neurotransmissores, um mar de substâncias que trazem prazer. É quase uma overdose de graça, não dá doping, não leva para cadeia e a gente está desperdiçando. E é importante esses momentos de sentir prazer, porque é aí que a gente controla o estresse. E o estresse compromete o sistema imunológico. Estamos no quarto, né? Quarto mau hábito está relacionada com a rotina do dia a dia, com a vida na cidade grande. A gente quer tudo para ontem, a gente quer as frutas fresquinhas, bonitinhas, brilhantes, e tudo isso tem um preço, né? Então haja pesticida, agrotóxico, para todas essas frutas estarem lá à nossa disposição. Então tudo isso faz com que esses alimentos não tenham a quantidade de nutrientes suficiente para repor o que a gente precisa. Não basta comer, porque hoje os alimentos não trazem a quantidade de nutrientes. E outra, o pouco de nutrientes, vitaminas, minerais que esses alimentos trazem, esses alimentos amadurecidos rapidamente, o pouco de nutrientes que eles trazem, ainda eles não são biodisponíveis, ou seja, o organismo não consegue absorver. Então olha a gravidade. E outra, são alimentos, todo mundo sabe que contém resquícios de pesticidas. E os pesticidas, eles também geram a produção de radicais livres, que são então o quê? Partículazinhas que nos enferrujam, envelhecem nossos órgãos. Quinto mau hábito está relacionado com o estresse. Dizem que, e é verdade, que a principal causa de estresse é preocupação com o futuro, com as contas. Mas para isso nós já temos solução, né? Vocês prestaram atenção na palestra da Simone. Então a gente não tem uma solução, a gente tem a solução. Então pelo menos isso a gente vai conseguir controlar, né? Mas por enquanto vamos voltar aqui no nosso estresse. Por que é importante controlar o estresse? Porque o estresse, ele provoca uma pane no sistema nervoso central. Aí o sistema nervoso central começa a estimular todas as glândulas. E ele vai estimular particularmente uma glândulazinha que a gente tem em cima dos nossos rins, que são as suprarrenais, a produzir cortisol. E o cortisol é a substância que mais agride o sistema imunológico. Mas o que é sistema imunológico? Então, na verdade, para vocês entenderem, o nosso corpo, ele é composto de sistemas. Sistemas, na verdade, é um conjunto de órgãos, 2 ou mais órgãos,
responsáveis por uma ação, responsáveis por fazer uma determinada ação, uma determinada função. O sistema imunológico, na verdade, não é um órgão sólido. Ele é composto de inúmeras células totalmente isoladas que circulam por todo o nosso corpo, por todos os outros órgãos. E o sistema imunológico é responsável pelo quê? Então ele é responsável só por nos defender contra tudo que vocês imaginam. Ele nos defende contra o quê? Ele nos defende contra agentes externos. Que agentes externos? Bactérias, vírus, fungos que causam as infecções. Eles nos protegem também contra agentes internos. Agentes internos, a gente tem agentes dentro da gente que nos atacam, tem. De vez em quando não, até com uma certa frequência, uma de nossas células perde totalmente o controle. Ela se rebela e começa a se multiplicar descontroladamente, aleatoriamente. Isso produz o que a gente chama de câncer. E quando o sistema imunológico está ineficiente, está deficiente, além de não nos defender contra os agentes agressores, ele ainda começa a atacar um monte de coisa totalmente inofensiva. Aí ele ataca a poeira, ataca o pelo do gato, ataca o esmalte, ataca a tinta de cabelo. Imagina não poder usar uma tinta de cabelo, gente, fazer retoque de raiz. Impossível para uma mulher isso. E é isso que acontece, criando o quê? Esse conjunto dessas patologias compõe o quê? As alergias. E o sistema imunológico ineficiente começa a atacar também agentes internos inofensivos. Começa a atacar as células do pâncreas, gerando diabetes. Começa a atacar as células da pele, gerando vitiligo, psoríase, dermatites. Começa a atacar as células do tecido de sustentação, que inclusive está presente em todos os órgãos, gerando o lúpus. Começa a atacar células do sistema nervoso central, gerando a demência, gerando Alzheimer. Vocês observaram que, tirando bala perdida, acidente de carro e ônibus que desaba pela ribanceira, nós listamos todas as patologias, os eventos, que podem acometer um ser humano. É exatamente isso. Um sistema imunológico que funciona adequadamente evita qualquer doença. Parabéns para o nosso sistema imunológico. E parece um exagero, mas aí eu vou contar uma historinha para vocês. Eu já estudava há 20 anos atrás, em livros que já tinham sido escritos há mais tempo, que se não fosse o sistema, as nossas células, na verdade, elas se multiplicam com uma velocidade muito grande. Todas as células, A gente sabe que a pele é totalmente substituída a cada 21 dias, a gente sabe disso. Então elas se multiplicam com uma velocidade muito grande. E como toda atividade que você faz rapidamente, óbvio que ocorrem erros. E durante essa multiplicação, a cada segundo, é produzida uma célula com potencial cancerígeno, com potencial de virar um câncer. E por que a gente não está coberta de tumor? Porque o sistema imunológico está atento, ele reconhece a célula potencialmente maligna e destrói essa célula. Tanto é assim que na doença AIDS, em que o vírus ataca especificamente o sistema imunológico, então quando a doença está ativa e o sistema imunológico está sendo destruído pelo vírus, o indivíduo começa a desenvolver uma série de tumores espalhados pela pele, que é o sarcoma de Kaposi, que é o que caracteriza. E não há meio de você controlar. E um outro detalhe é que, por que um indivíduo com a doença AIDS, ele morre? Ele morre de resfriado.
Ele morre de pneumonia. Ué, mas não tem antibiótico para isso? Gente, se o sistema imunológico não está lá para realmente terminar de curar a doença, não há antibiótico de 4ª geração, de 5ª geração que dê jeito. No final das contas, quem cura mesmo é o sistema imunológico. Ah tá, mas então eu mudo meus hábitos. É fácil? Não. Então aí eu vou contar a minha história para vocês. Há 4 ou 5 anos atrás, eu tive a brilhante ideia, junto com meu marido Nilson, de abrir uma empresa. Não façam isso. E aí eu desenvolvi uma doença autoimune. Eu desenvolvi psoríase por estresse. E na época, eu fazia exercício, malhava mesmo, né? Fazia exercício do verbo puxa-ferro. Eu sempre tive uma alimentação totalmente balanceada. Eu já utilizava métodos para controle do estresse. E ainda assim, eu gerei em mim mesma a psoríase. Foi nesse momento que, conversando de forma totalmente tranquila, assim, sem pretensão, com Delma, cadê ela? Ela sempre some nessa hora. Enfim, conversando com a Delma sobre outro assunto. Na verdade, eu queria que ela representasse a minha empresa, né? Ela virou para mim e falou assim: não, Deusa, eu só represento o produto no qual eu acredito. E me mostrou um frasquinho de Transfactor, que depois eu vou mostrar para vocês. E o olho dela brilhou. Nesse momento eu falei: eu tenho que utilizar esse produto. Enfim, a mudança de hábitos não é fácil, né? E então não seria hiper importante, não seria maravilhoso se nós tivéssemos alguma substância para dar uma forcinha para o nosso sistema imunológico, para reforçar, para equilibrar o nosso sistema imunológico? E a gente tem, gente. São os fatores de transferência. E os fatores de transferência, vou contar uma historinha para vocês, passou? Em 1949, o Dr. Sherwood Lawrence, ele fazia pesquisas para a cura da tuberculose. Então ele transfundia sangue de uma pessoa que tinha desenvolvido tuberculose e se curado. Então ele pegava esse sangue da pessoa que se curou da tuberculose e transfundia para um indivíduo que nunca havia tido contato com a tuberculose. E aí colocava esse segundo indivíduo em contato com o bacilo da tuberculose. E ele verificou que esse segundo indivíduo, sem nunca ter tido contato com a tuberculose, ele se curava rapidamente. Então, o indivíduo 1 transferiu alguma coisa para o indivíduo são. Transferiu fatores de transferência. Mas afinal, o que são os fatores de transferência? Então, os fatores de transferência são pequenas moléculas que levam informação. Elas têm o registro de tudo aquilo que aconteceu com o meu sistema imunológico. Todas as doenças que eu tive que enfrentar, todas as doenças que eu tive que curar, tudo o que aconteceu com o meu sistema imunológico. É um prontuário médico. Prontuário médico, o registro clínico de tudo o que aconteceu com o meu organismo em termos assim de doenças. E ele leva essa informação, os fatores de transferência, essa molécula, leva essa informação para as demais células de defesa do nosso organismo. É o sistema de inteligência da CIA. Mas molécula que passa informação? Gente, como é que vocês acham que... como é que faz nenê? Não, calma, não foi isso que eu perguntei. Essas mentes poluídas só pensam bobagem. Não é isso. Para gerar um ser humano, na verdade, é a união de 2 moléculas. A molécula do DNA. Vocês já viram aquela hélice? É uma molécula. Só que é uma molécula zona, uma molécula grande. Uma molécula de grande peso molecular. E nessa molécula, no DNA,
só tem a informação para gerar um ser humano inteiro. E na molécula dos fatores de transferência não tem informação do que aconteceu só com o sistema imunológico? Lógico que tem, gente. É assim que o nosso sistema, que o nosso corpo, que o nosso organismo se comunica, através de moléculas que vão de uma célula para outra levando informações. Só que na época, né, em 49 não havia tecnologia para isolar os fatores de transferência. E as pesquisas foram engavetadas. Até que, em 98, então, como a Simone já falou, o David e a Bianca Lizombin, então, na verdade, ele estava à procura de uma alternativa para uma doença altamente debilitante. Ele se deparou com essas pesquisas, financiou a sua conclusão. Aí, assim, a existência, nesse momento, né? A existência dos fatores de transferência era fato, não havia dúvida. Mas da onde extraí-los? Então, do sangue, das pesquisas com sangue, que nem fez o Dr. Lawrence, complicado, né? Aí pesquisaram, que nem Simone falou, injetaram mais de 40 milhões nessas pesquisas, até que eles descobriram que o colostro materno é aquele leite, o leite da mulher das primeiras horas, é ricamente constituído de fatores de transferência. Por isso todas essas campanhas incentivando o aleitamento, né? Aliás, os antigos, nossos pais, avós, o pessoal lá para trás, já tinha a intuição que no leite materno havia alguma coisa que reforçava o sistema imune do bebê. E todo esse incentivo para amamentar até 2 anos. 2 anos também, mas enfim, vamos voltar. Só que daí vai tirar o colostro da mãe, do humano, né? Mas dá-lhe pesquisa, e aí eles descobriram que, na verdade, o colostro bovino é muito mais rico em fatores de transferência. Por quê? Porque a vaca fica exposta ao ambiente, fica exposta a uma série de contaminação. Então, óbvio que ela tem muito mais, tem mais registro. Lembra o prontuário da vaca? O prontuário da vaca é maior que o nosso prontuário. E aí, pesquisando mais ainda, descobriram que a gema do ovo também é ricamente constituída de fatores de transferência. E, mais recentemente, eles descobriram moléculas ainda menores que dão intuição ao sistema imunológico. Porque não basta atacar de forma louca. O sistema imunológico, na verdade, ele tem que ter inteligência para saber quem atacar, quando atacar, para não ficar atacando aqueles agentes inofensivos. Lembra que eu falei para vocês? Um detalhe que eu até esqueci, tem pessoas, eu brinquei que o pessoal tá desenvolvendo alergia a namorado, mas é verdade. Tem pessoas que não conseguem engravidar porque a mulher desenvolve anticorpos contra o sêmen do namorado. É uma das principais causas de infertilidade, gente. E agora se descobriu que existem mulheres que desenvolvem alergia a um dos hormônios femininos. Então, assim, as coisas estão ficando cada vez mais absurdas. Então, assim, o sistema imunológico ele tem que ter inteligência para saber a quem atacar. Quem atacar, quando atacar e quando não atacar. Mas aí vamos voltar. Como que exatamente os fatores de transferência agem? Então são moléculas, elas vão até o centro de comando das células de defesa, como se fosse um agente. Um agente de um exército, da CIA, que leva todas as informações do exército inimigo. E faz com que o nosso exército fique em alerta. Então eu já sei, aquele é inimigo, aquele eu tenho que tomar cuidado, aquele eu tenho que atacar e esse eu não tenho que atacar. Deixa o nosso exército em alerta, e o nosso exército em alerta reforça as suas defesas. Como que reforça as defesas? Gerando uma multiplicação, um aumento de células chamadas células natural killer. São células ditas assassinas.
Tanto assim, a gente vê no gráfico inferior, na curva azul, que o indivíduo, na vigência do uso de fatores de transferência, ele tem uma resposta muito mais precoce. Em 1 dia e meio, olha a linha azul, em 1 dia e meio ele consegue atacar o seu agressor pela multiplicação dessas células assassinas, que são as células que estão na linha de frente no combate aos agressores. Essas pesquisas, gente, foram repetidas de forma totalmente independente por vários governos, inclusive o governo da Rússia, e isso motivou o governo da Rússia a aprovar o uso dos fatores de transferência como imunomoduladores em seus hospitais. E motivou também motivou também a inclusão dos fatores de transferência no PDR americano, que é esse livro vermelho. E o PDR americano é como se fosse um compêndio que reúne todas as substâncias comprovadamente eficazes, que dão resultado mesmo, tá? Então, assim, os fatores de transferência, eles agem como um contrapeso para todos os nossos maus hábitos. É para compensar todo o prejuízo que a gente provoca no nosso organismo. Então, para quem está indicado os fatores de transferência? Quem deve tomar os fatores de transferência? Todos nós, tá? Ótimo. E tá, gostei. Aonde que eu encontro os fatores de transferência? Os fatores de transferência são exclusividade da For Life. Por quê? Porque eles compraram as patentes, gente. Compraram, tem exclusividade na comercialização desses produtos. Então, a For Life é dona da maior descoberta. Ela não inventou nada, ela é dona de uma descoberta científica. E eles só são comercializados. E os fatores de transferência estão presentes em todos os produtos da For Life, que daí eu vou especificar. O Transfactor tem os fatores de transferência puro, tá? Além disso, a For Life adicionou outras substâncias aos fatores de transferência para potencializar mais ainda os benefícios que esses produtos nos trazem. Então ele associou antioxidantes aos fatores de transferência. Lembra dos radicais livres que destroem os nossos órgãos, envelhecem nossa pele? Pois é, os antioxidantes, eles combatem os radicais livres. E tudo isso está presente no Rio Vida. Eles adicionaram, além dos antioxidantes, eles adicionaram também energéticos naturais, que não causam vício, não causam dependência, e criaram então o Energy. Então o fator de transferência associado com energéticos. Eles adicionaram aos fatores de transferência todos os nutrientes indispensáveis que compõem uma refeição, criando o Nutrastar. O Nutrastar, então, é um pó, é um shake, um pó nutricional, contém, então, além dos fatores de transferência, todos os nutrientes para uma refeição completa. Então ele é utilizado para quê? Para substituição de uma refeição em processos de perda de peso, ou se não, para suprir alguma deficiência. Você não come adequadamente, não tem tempo de comer, ou come bobagem, tem que fazer uso do Nutrastar para pelo menos estar repondo, né, parte dos nutrientes que o nosso organismo precisa e que perde. É interessante que, assim, às vezes a gente não tem tempo mesmo. Então, por exemplo, eu saí da clínica, vim pra cá direto, né? São 8h30 da noite, quase. Tô a horas, estaria a horas sem comer se eu tivesse só almoçado. Mas o que eu faço? Eu sempre tenho junto comigo o Nutrastar,
que eu diluo uma medida, super simples, diluo uma medida em 300, 250 ml de água, pronto, eu já tenho a minha refeição. Eu, antes de iniciar, eu fiz a minha refeição, eu jantei. Então é importante estar pensando isso, porque um detalhezinho, né, é importante para todos, mas principalmente para as mulheres, passar fome engorda. Horas sem comer, engorda, gente, vocês não imaginam. Que mais que nós temos? Esqueci de falar que o Transfactor, ele existe também na forma de pastilhas para crianças. Então a minha filha, por exemplo, ela faz uso de 2, 3 pastilhas para não ter nada. Eu não quero que minha filha tenha problemas de saúde. Como mensagem final, é assim: nós somos responsáveis pelo nosso organismo, pela nossa qualidade de vida, pela integridade do nosso corpo. Principalmente depois que nós obtemos informação, a informação, o conhecimento traz responsabilidade. E aí, então, é nosso dever zelar pela nossa saúde e pela saúde dos que nos são caros. Não é dever de mais ninguém. E uma outra coisa, sabe o que esses produtos representam? O Transfactor representa saúde. O Riovida representa rejuvenescimento, né? Anti-envelhecimento. O Nutrastar, que é o pó nutritivo, ele representa controle de peso. E o Energy representa energia, disposição, qualidade de vida, felicidade. Todos esses conceitos que eu falei para vocês, na verdade são conceitos que estão dentro da mais nova tendência atual, que nem Simone falou para vocês. E quando a gente está inserido nessa nova tendência, a gente obtém sucesso no controle do nosso corpo, na manutenção da saúde do nosso corpo e obtém sucesso financeiro também. Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço demais a atenção. Obrigada.